política brasileira se tornou uma verdadeira trincheira de guerra. Uma guerra ideológica. Dois lados. De um lado a direita, do outro a esquerda. A esquerda já dominou quase todo o cerco, está tomando conta de quase tudo, e a direita, para falar a verdade, quase nunca que existiu no Brasil. Afinal, a esquerda ela não gosta muito do debate, ela gosta mais de calar o opositor mesmo e mandar em tudo sozinho. Ontem, um discurso que aconteceu entre um deputado e o ministro da Defesa foi captado por jornalistas. Isso aí me chamou a atenção e é por isso que nós vamos fazer análise disso nesse editorial. Dá uma olhada no que aconteceu. O ministro da Defesa é o José Múcio. O José Múcio, ele foi colocado lá dentro a contrassenso dos petistas. Os petistas não gostam dele, mas o Lula sabe que ele é o único capaz de castrar, de alijar as Forças Armadas para que elas não virem uma pedra no sapato do Lula. Então, o Lula mantém ele ali quietinho. Aconteceu uma conversa com o deputado Rui Falcão e o ministro da Defesa. Esta conversa me chamou a atenção. Dá uma olhada. E aí, Zé Múcio, até quando você vai ficar passando pano na cabeça dos militares? Perguntou o deputado federal Rui Falcão, que é do PT de São Paulo, ao ministro da Defesa. Tão logo o encontrou na festa ontem, em Brasília, do ex-ministro José Dirceu de Oliveira, que completará neste sábado 78 anos de idade. Pois é, festa complicada, né? Do Zé Dirceu, uma figura sui generis da política brasileira. E aí, travou-se um diálogo, que foi todo captado pelo jornalista. Por que, Rui, você quer que eu saia do governo? Retrucou José Múcio, sorrindo. Quero sim, Zé. Por mim, você sequer teria entrado no governo, disse Falcão, entre sério e sorridente. Estou cumprindo a missão que o presidente me deu, justificou-se o ministro. Os militares são de paz. De paz? Mas quase tivemos outra vez um golpe, como o de 64, insistiu Falcão. E Bolsonaro está solto e circulando por aí, e fazer agitação contra o governo. Só prenderam pé rapado até agora. Esse foi o ponto principal da conversa para mim. Só prenderam pé rapado até agora. Pé rapado são os sujeitos do 8 de janeiro que vocês falam de golpistas. É o exército forte, armado, que ia destituir um governo. São os pé rapados do 8 de janeiro. Então, nem os deputados petistas que falam do suposto golpe acreditam que essa gente que está presa e pegando 17 anos são responsáveis por uma tentativa de golpe. Pois é. E isso mostra o quão tenso é o diálogo, inclusive entre os ministros aqui do governo Lula, ou seja, um verdadeiro clima aqui de conspiração o tempo todo, ou seja, um clima tenso e de inimizade. Ninguém gosta daquele, dentro do PT, ninguém gosta daquele que não for petista militante de carteirinha. Pois é o Brasil. E aí a gente vê que hoje é uma guerra ideológica que acontece mesmo dentro do governo. Mas a gente vai trazer uns pontos aqui para reflexão sobre essa guerra ideológica, ainda nesse editorial. Vamos falar desse caso aqui, do Felipe Martins. Moraes quer imagens do aeroporto de Brasília para decidir se solta Felipe Martins. Qual é a acusação? Felipe Martins teria fugido para os Estados Unidos e depois voltado, sem que nem as autoridades americanas soubessem disso. O que aconteceu? Teve uma informação do jornal Metrópolis, onde uma matéria do Paulo Capelli dizia que o Felipe Martins tinha ido para os Estados Unidos e voltado dentro do avião presidencial. Só que não tinha confirmação nenhuma. Foi feita a acusação de que a denúncia do jornal Metrópolis era uma fake news. O jornal Metrópolis rebateu, falou que tinha um site, que nesse site constava uma viagem do Felipe Martins. A defesa do Felipe Martins falou, olha só, Felipe Martins estava em Curitiba, estava aqui, até a geolocalização do celular dele, nunca aconteceu essa viagem de Felipe Martins. Então, o fundamento da prisão do Felipe Martins nunca existiu,
Nunca existiu. E até a própria Procuradoria-Geral da República entendeu isso e deu um parecer pela soltura do Felipe Martins. Lembrando que ele foi preso pela Operação Veritá, né, do suposto golpe aí de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou à Polícia Federal as imagens do aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, para decidir pela soltura ou manutenção da prisão de Felipe Martins, ex-assessor especial de assuntos internacionais da Presidência da República. A solicitação, por parte do magistrado, ocorreu nesta semana. As imagens do aeroporto serviriam para confirmar a tese da defesa de Martins. O ex-assessor da presidência foi preso sob a alegação de ter saído do Brasil e entrado nos Estados Unidos no penúltimo dia de 2022. No entanto, a Polícia Federal o localizou em Ponta Grossa, no interior do Paraná. A defesa de Martins apresentou passagens indicando que o ex-assessor não embarcou para os Estados Unidos no dia, alegado por Moraes. Os advogados também afirmaram que o mesmo, com o nome na lista para a viagem como parte da equipe presidencial com Bolsonaro, ele preferiu tomar um voo da Latam para Curitiba e de lá foi para Ponta Grossa, no Paraná. Agora, as imagens do aeroporto de Brasília podem confirmar que Martins não fugiu para os Estados Unidos. O ex-assessor da presidência está preso há mais de um mês. Ele foi alvo da Operação Tempus Veritas, que foi deflagrada pela Polícia Federal, a mando de Moraes, em 8 de fevereiro. 2 dias depois, do ministro do STF decidiu manter a prisão e no último dia 23 resolveu transferi-lo para a prisão da Lava Jato. Pois é. Eu acho estranho, porque assim, uma medida tão dura quanto a prisão, ela deveria ser baseada nas provas que existem e não determinar a prisão e esperar que uma possível demonstração mostre se essa prova existia ou não. Entenderam? Ou seja, olha, tá aqui. Eu tenho uma confirmação de que o Felipe Martins saiu do Brasil. Ó, tá aqui uma publicação num site. Isso é suficiente? Não. Vamos averiguar. Pede as imagens do aeroporto primeiro. Pediu a imagem do aeroporto. Ah, eu tenho agora a confirmação de que o Felipe Martins saiu do Brasil e tentou fugir. E que ele pode tentar fazer isso de novo. Agora eu vou mandar prender. Ou seja, o que a gente vê hoje na justiça brasileira é uma série de atropelos, né? Bora lá, partindo para outra matéria, vamos falar agora do Exército Brasileiro de novo. Mas uma ideia de gênio, novamente, né? O Exército Brasileiro estuda criar uma estatal para aumentar investimentos em defesa. A empresa pública ficaria responsável pelos projetos estratégicos, como os ligados à defesa cibernética e ao combate a crimes na Amazônia. Pois é, o ministro da Defesa apresentou, juntamente com o comandante do Exército, um estudo, né, que foi iniciado para a criação de uma empresa estatal para tocar projetos estratégicos e aliviar os cofres da instituição. Pela proposta a qual a CNN teve acesso, o objetivo principal desse novo braço da administração pública é obter novas fontes de recursos que possam ser utilizadas sem que sejam comprometidos os limites orçamentários estabelecidos pela Lei Orçamentária da União. Então o que eles querem? Vão criar uma nova estatal. E ali nessa estatal não ficou definido, vão prestar serviço de engenharia, de pintura de meio fio, não se sabe, tá? Mas com isso eles vão cobrar, vai arrecadar fundos para o Exército Brasileiro e com esse dinheiro vão poder fazer investimentos na Amazônia, dentre outros pontos aí. E aí, você acha que mais um estatal no Brasil seria a solução dos problemas de segurança no Brasil? Fica a seu critério aí, o que você acha? Coloca no comentário. Bora lá. Outra notícia agora. Um deputado de Goiás apresentou um projeto de lei para tornar o Lula persona non grata dentro do estado de Goiás. Essa proposta foi submetida à Alego, que é a Assembleia Legislativa do estado de Goiás, que rejeitou. Alego, maioria rejeita a proposta de tornar Lula persona non grata em Goiás. Me chamou a atenção, porque Goiás é um dos estados mais conservadores do Brasil e mesmo assim eles rejeitaram essa proposta em relação a Lula. Acho sensato. Goiás precisa de estar dialogando com Lula porque precisa de recursos. Acho sensato. Até porque é uma proposta que não diz nada com nada. Qual o efeito prático disso, né? E assim, eu acho uma perda de dinheiro público. Eu acho a classe política hoje tão, sabe,
tão voltada para coisas inúteis, enquanto tem tanta coisa importante para ser feita. Então, assim, seria um projeto que não teria resultado nenhum. É mais uma lacração, né? Mais uma lacração. A maioria dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás rejeitou nesta quinta-feira a proposta que tornaria o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, persona não grata em Goiás. Além do próprio autor da proposta, o deputado estadual Clécio Alves, do Republicano, apenas os parlamentares Major Araújo, que é do PL, e Amaury Ribeiro, que são ferrenhos opositores do petista, votaram favoráveis à matéria. Na última terça-feira, o deputado estadual Clécio Alves apresentou nesta terça um projeto de lei que torna o presidente Lula persona não grata em Goiás. Abre aspas. Muitas das pessoas do Partido dos Trabalhadores são maravilhosas, mas esse presidente não. Por isso, apresentei hoje um projeto de lei que torna o presidente eleito do país persona não grata em Goiás, justificou Clécio Alves ao apresentar o texto, apresentando, entre outras justificativas, o fato do petista ter gasto R$1 bilhão em viagens internacionais. Pois é, acho inútil, tá? Acho inútil esse tipo de projeto. Acho que não traz eficácia nenhuma. Sabe, isso sai muito caro pra gente. Manter a Lego, manter a Lesp, manter a LERJ, ou seja, os deputados estaduais, manter os prefeitos, manter os vereadores, manter também o STF, manter também o Lula, manter os deputados, senadores, tudo isso é muito caro. E essas notinhas de repúdio, essas, sabe, é chover no molhado. É chover no molhado. Vamos lá, vamos falar da PEC das drogas, né? Que a galera eleitora do PT não está nem um pouco feliz, porque agora vai ser criminalizado se usar um pouquinho da erva danada, né? PEC das drogas deve ir ao plenário do Senado após a Páscoa. O calendário de votação foi discutido nesta quinta-feira, dia 14, durante a reunião do Colégio de Líderes. E aí, até lá, a ideia é que possa ser feito mais diálogo para votar essa PEC das drogas. Mas, assim, é um caminho sem volta, tá? O Senado precisa dar uma resposta para o Supremo Tribunal Federal. A população está pressionando. De um lado, tem a pressão da população para criminalizar as drogas. De outro lado, tem a pressão da turma petista e do STF para dar um tapinha aí, liberado, tranquilo e calmo, sem ninguém importunar ou incomodar essa pessoa, tá certo? Então, vamos ver qual que vai ter mais força, né? Todo poder emana do povo ou todo poder emana do Supremo Tribunal Federal? Vamos ver o que vai ser aqui, né? Quem vai ter mais pressão aqui em cima dos parlamentares. Mas vamos lá. Outro ponto aqui. Está acontecendo uma verdadeira barbárie, terrorismo lá em Santa Catarina, mesmo em Florianópolis. E o prefeito se manifestou. O que está acontecendo? Está tendo greve de trabalhadores do sistema de limpeza e estão ameaçando, foi colocado uma empresa terceirizada, estão ameaçando, colocando fogo em caminhões, estão fazendo tudo isso. E há uma suspeita muito forte de que foi o sindicato que participou disso. Matéria do jornal Razão. Urgente. Sindicato alugou carro para ataque terrorista em Florianópolis, diz prefeito. Olha só o que ele diz. Acabo de receber a informação que o veículo que perseguiu o caminhão da coleta incendiado em Jurerê foi alugado pelo sindicato, através de uma das diretoras do Sintrazem. Veja, essa é uma informação confirmada. Então aqui vai um recado muito sério. Isso é terrorismo contra o trabalhador. Seja funcionário efetivo ou terceirizado, é trabalhador igual. Nós vamos identificar os bandidos que renderam os trabalhadores e colocaram fogo no caminhão. E se foi mesmo o sindicato, nós vamos até as últimas consequências para responsabilizá-los. Isso é crime, é colocar a vida de trabalhadores em perigo. Você vê que foram técnicas de guerrilha mesmo. Os caras perseguiram, armados, pararam o caminhão, tocaram fogo no caminhão e fizeram ameaça aos trabalhadores. A Polícia Civil descobre que o carro utilizado para ataque criminoso em Florianópolis foi alugado por sindicato. Informação foi revelada pelo prefeito Topázio Neto. Greve ilegal já foi derrubada pela Justiça de Santa Catarina, que impôs multa de 100 mil por dia. Servidores de educação, saúde e limpeza urbana estão de braços cruzados desde terça-feira. E o que a gente vê é uma técnica dos sindicatos e da esquerda, técnica de guerrilha mesmo. O que me causa espanto aqui
é que aqui ninguém vai falar que é antidemocrático, ninguém vai mandar. Teve alguém já com ordem de prisão, uma UE, a mídia tá falando, prende aquele bando de gente do sindicato. Um sindicato que recebe dinheiro público, alugando um carro para poder ir lá e, sabe, fazer terrorismo com as pessoas? Pois é, não. E quando eu disse para vocês que o Brasil é, sem sombra de dúvidas, uma guerra ideológica, é porque eu quero mostrar para vocês, sabe, uma live da esquerda mostrando como eles se infiltram, como eles entram, sabe, para atingir as crianças. Dá uma olhada nessa fala aqui que você vai ficar assustado, olha só. Então, eu acho que a gente precisa dividir o bolsonarista do bolsomínio. E a gente precisa começar a dialogar com o bolsomínio. Como a gente vai fazer isso? Acho que a gente precisa conversar coletivamente. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, é professor. Aonde está escrito? Ele vai falar aqui, pai, é professor. Aonde está escrito? Ele vai falar aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. O Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. A gente está lendo? A gente está fazendo? Manual do guerrilheiro urbano. Que a gente pode adaptar para os dias de hoje, porque é óbvio que a gente não pode sair por aí armado, né? Tem drone. Óbvio que a gente não pode sair por aí armado, tem drone, né? Drone. Ah, o celular aqui, ó, tá escutando tudo que eu tô falando. O celular de vocês tá escutando tudo. Não adianta. Você vê que aqui o discurso deles, essa é a esquerda verdadeira. E é essa gente que chama a direita de extremista. Vocês têm noção sobre isso? É o manual do guerrilheiro, tática de guerrilha. O que você acabou de ver acontecendo agora em Santa Catarina? É essa gente que é considerada a civilizada, e o extremista é o cara de direita. Vou mostrar para vocês outro aqui, ó, foi publicado pelo Sóstenes Cavalcante, um influencer de esquerda, mostrando que a SECOM, a Secretaria de Comunicação, está bancando uma rede de comunicações, e o pior, com dinheiro de pinga, o que deu até uma certa revolta aqui ao pessoal da esquerda aqui. Olha só isso aqui. Entrevista para mim aqui, eu chamo, o pessoal não responde, eles não querem, só dão entrevista para Globo News. Quer dizer, se continuar assim, outra coisa que eu vou dizer para vocês, o governo Lula, os ministérios estão lá, caiu a aprovação, pega mal para esse governo é o fato deles deixarem as mídias independentes à míngua, não darem atenção, não darem entrevista. Enquanto a Globo censurava o PT e o Lula, a mídia independente deu voz ao PT e o Lula e foi determinante que a opinião pública colaborasse para que o Lula saísse da situação de preso político. Pega mal.
As pessoas são sensíveis também. Quem está aqui junto com a gente, está junto desde lá atrás até agora. Nós estamos juntos aqui. Nossa comunidade não é pequena. Como é que o governo quer ter aprovação se ele esnoba a mídia independente? Esnoba completamente, trata mal. Isso é indecente. Se continuar assim, vai quebrar a cara, não por praga minha. Então, outra coisa também, tenho medo, não tenho rabo preso. Senhora Secom despeja milhões de reais para Globo, para Folha, para as revistas semanais, para o SBT, né, para Record, túnel de dinheiro para esses veículos, né? Governo. Agora, vocês sabem o que acontece na mídia independente? A Secom solta aí uns trocados, dinheiro de pinga, e compra o silêncio da mídia independente. Sabiam disso? Isso é... Você escutou isso? A Secom libera dinheiro de pinga e compra o silêncio da mídia independente. Ou seja, proposta para falar aquilo que bem entender, né? Então, assim, é complicado. Eles sabem que tem canais que não adianta chegar, que não vai dar resultado. Igual meu canal se tornou um canal de informação, não adianta, tá? Não me vendo por dinheiro de pinga. Mas a grande questão é essa. Há todo um projeto de poder, tá? Toda uma sistemática que vem de anos e anos sendo cultivada e regada dentro do esquerdismo. O problema é que é como se fosse uma erva daninha que vem sendo cultivada pensando que aquilo é uma planta boa para o consumo. Então você tem uma horta aqui que de repente a erva daninha tomou conta e o pessoal chegou até você e falou: olha, isso aqui é uma erva medicinal, isso aqui é bom, isso aqui é uma erva boa, é uma erva danada, tá? Já que eu tô falando de esquerda, né? Vamos falar da erva danada. É a erva danada, isso aqui é boa. Até que chega de repente um negócio chamado rede social e fala assim: opa, isso é erva daninha, pessoal, isso aí não presta não. O bom mesmo é comer coisa produtiva, alface, tomate, coisa boa. E aí, uma parte começa a acordar e fala: não, deixa eu experimentar o tomate. Mas o tomate é muito mais gostoso do que a erva danada. Ali eu vou começar a comer tomate. Eu vou começar a comer alface. É mais saudável. É direita e esquerda, meu irmão. Ele já vem cultivando a horta há anos e há anos e há anos. E agora, a rede social mostrou que tem mais do que a erva danada, tem coisa boa. E agora, eles não conseguem mais fazer com que a erva daninha se expanda, a não ser que eles eliminem, matem todos os tomates, matem todos os consumidores de tomates. Entenderam? É isso que acontece hoje no Brasil. Tá certo? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo tutorial. Fechou? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E a gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.